causa principal do cansaço. Deficiência de ferritina. Como que está a tua ferritina no exame? Um erro muito comum, um erro clássico. Eu vejo vários profissionais, infelizmente, de saúde que nem pedem a ferritina. Várias mulheres chegam até mim cansadas e o exame nem tem a ferritina. A ferritina ela é mais importante do que olhar só para o ferro. O ferro é um parâmetro muito sensível. Então, antes de ver se você tem uma anemia, eu preciso olhar para a tua ferritina. A ferritina é a proteína que faz armazenamento do ferro. Então, ela já me diz se a coisa está boa ou se não está. Eu não preciso esperar a deficiência se formar. Eu não preciso ficar esperando você ficar anêmica. O corpo fala antes da doença fechar. O corpo fala antes do diagnóstico fechar. Então, antes de você desenvolver a anemia, o seu corpo já está cansado. Aí quem olha só para o hemograma diz que está tudo bem. E a verdade é que a maioria de vocês chegam até mim dizendo: Lari, eu não me sinto bem. Eu fui no médico, eu fui no profissional que me disse que está tudo bem com a minha saúde, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto cansada, eu não consigo emagrecer, eu me sinto cheia de dores, eu me sinto inflamada. Eu não estou me sentindo bem. E é isso. A grande verdade é que você não está bem realmente. O teu corpo está te mostrando que não está tudo bem. E eu quero que você aprenda a olhar para isso. Não espera o exame alterar, não espera a anemia chegar no teu exame. Carla, ferritina, o ideal é que ela esteja entre 70 e 120. Quando ela passa de 120, a gente diz que ela já está marcando uma inflamação. Então, a ferritina ela serve para duas avaliações: de estoque de ferro bom ou ruim, quando está abaixo de 70, e quando ela está acima de 120, você já está mostrando, o teu corpo já está te mostrando que tem aí algum grau de inflamação. Ou seja, se ela está em 128,9, é um exame que já tá te servindo como um marcador inflamatório. Opa, Carla, seu corpo está precisando de suporte, seu corpo está inflamado, de certa forma, e precisa de suporte para desinflamar, para conseguir emagrecer, se esse hoje for o teu objetivo. Então, neste caso, não vai adiantar suplementar ferro, porque o seu problema não é uma ferritina baixa, é uma ferritina que mostra para gente que existe uma inflamação. Então, eu preciso dar suporte de nutrientes que ajudem o meu corpo a desinflamar, entende? Então, por isso, gente, que é tão importante esse conhecimento. Caramba, sinto muito cansaço. A Carla já sabe. O problema do cansaço dela não é vitamina D baixa. A B12 dela não tá tão baixa assim. Aí, se a Carla vira para mim e diz: Lari, minha B12 não tá tão baixa, minha ferritina tá um pouco mais alta, mas a minha vitamina D tá ótima, não é o caso da Carla. Vocês entendem que o caso dela não são esses exames, mas talvez, se a Carla tá aqui hoje e sente muito cansaço, talvez ela esteja comendo de forma errada. Talvez ela esteja consumindo menos carboidratos do que precisa, porque muitas vezes vocês, para emagrecer, viram a louca do low carb, do no carb e cortam muito carboidrato. Carboidrato é fonte de energia para o corpo. Então, eu preciso olhar para isso. O que o meu corpo está querendo me dizer? Carla, por exemplo, que está com a ferritina um pouco mais alta, tem que dar uma olhada no fígado. Às vezes, quem tem essa ferritina um pouco mais alta também tem as enzimas hepáticas um pouco mais altas. E o fígado, quando está sobrecarregado, também gera muito cansaço. Então, entendem? Eu trouxe para vocês vitamina D, vitamina B12 e ferritina, porque é o clássico. São os três mais clássicos que eu vejo. Chegou para mim falando de cansaço, a primeira coisa que eu faço é olhar para um desses três, porque normalmente algum deles está abaixo no exame de vocês. Ou a ferritina está abaixo de 70, ou a vitamina D está muito baixinha, ou vocês estão ali com a vitamina B12 no chão. E é muito comum vocês terem até mais de uma alteração. É muito comum eu pegar um exame de uma de vocês que tenha ferritina muito baixa e B12 muito baixa. Quando eu vejo uma ferritina muito baixa e uma B12 muito baixa, com certeza você está comendo menos proteína do que você precisa. Porque onde tem fonte de ferro? Proteína animal, ferro M. Onde é a fonte de B12? Carnes, ovos, peixes, frango.
Se você consome pouca proteína animal, essa ferritina vai caindo, essa vitamina B12 vai caindo também. Então, quando eu olho para o exame de uma mulher, posso não ter escutado nada ainda sobre a tua alimentação. Quando eu olho o teu exame e vejo ferritina baixa, B12 baixa, eu já desconfio que o seu consumo proteico esteja muito pequeno. Lari, como que eu vou entender se o meu consumo proteico está pequeno? A gente precisa entender que o cálculo de proteína, a quantidade de proteína que você precisa consumir no dia, ela é feita de acordo com o seu peso. Pelo menos você tem que consumir 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, exemplo, se você hoje, mulher, pesa 80 quilos, 80 quilos, eu preciso consumir pelo menos 1 grama de proteína, eu preciso consumir pelo menos 80 gramas de proteína. Um filé de frango de 100 gramas, se você pesa um filé pronto de 100 gramas, tem 30 de proteína. Então, se você come 30 no almoço, 30 no jantar, eu somo quanto? 60. Ainda falta 20 gramas de proteína. Um ovo tem 6, 7. Um iogurte tem 6 a 8. Uma fatia de queijo de 30 gramas tem 6, 7. Ou seja, se faltam 20 gramas, não vai adiantar comer só um ovo, porque não vai bater 20 gramas, vai bater 7. Não vai adiantar tomar só um pote de iogurte, vai bater 7. Só uma fatia de queijo. Então, a grande verdade é que vocês precisam consumir proteína em várias refeições. Quanto mais proteína, mais saciedade, melhor para o emagrecimento. Então, tem que ter proteína no café da manhã, tem que ter proteína no teu almoço, tem que ter proteína no teu lanche da tarde, tem que ter proteína na tua refeição da noite. Quanto mais proteína, mais saciedade. Quanto mais proteína, melhor para essa tua vitamina B12, melhor para essa ferritina. Então, eu preciso acertar o meu consumo proteico. Mais uma vez, eu digo para vocês, não adianta ficar fazendo somente suplemento, suplemento, suplemento. Tenho que cuidar da minha alimentação. Então, esquece o, eu tenho que fazer dieta, eu vou me despedir de tudo que eu gosto. Não, eu tenho que comer melhor. Quando eu falo para vocês que aqui vocês aprendem a emagrecer sem passar fome, é que eu quero que você conquiste o teu emagrecimento comendo, ficando saciada. Esquece essa história de pratinho pequeno, de comida de passarinho, que tem que comer pouco, que tem que passar fome, que tem que fazer dieta radical. Muitas vezes vocês comem pouco, mas comem doce. Pode consumir de proteína mais do que precisa? Pode, Thaís. Um pouquinho mais não tem problema. Pode. Até porque a gente fala que essa conta de 0,8 a 1 é o mínimo. Então, você pode consumir mais. Tanto é que quando o objetivo é ganhar massa magra, melhorar muito flacidez, a gente vai fazendo esse cálculo maior. A gente bota 1,2, 1,3, 1,4, entende? Então, essa quantidade que eu falei aqui, ela é o mínima. É a mínima. Então, a gente pode colocar mais do que isso. Tanto é que quando o objetivo é ganho de massa, você pode chegar a 2, 2,2, 2,5. Então, pode, tá? É melhor comer um pouco mais do que comer menos. E a grande realidade que eu acompanho todos os dias são mulheres que comem muito menos proteína do que precisam. E aí, às vezes, é aquela mulher que está sempre fazendo deficiência nutricional, está sempre com a ferritina baixa, está sempre com a vitamina B12 baixa. Outro ponto importantíssimo que eu preciso falar aqui para vocês é: mulheres que usam anticoncepcional fazem depressão de B12 e de ferro. Então, é comum, se você usa anticoncepcional, que você viva ficando com a ferritina mais baixa, que você viva ficando com a vitamina B12 mais baixa. Então, isso reforça ainda mais a necessidade de ajustar a alimentação, de fazer suplementação. E outro ponto importante: se você é mulher, quer emagrecer e tem diabetes, a metformina, que é um remédio muito usado para diabetes, depleta B12. É muito comum mulheres que sofrem com diabetes terem a B12 menor. Ou seja, eu preciso ajustar o meu consumo de proteína, eu preciso fazer a suplementação dessa vitamina B12, tá? Então, eu preciso entender isso. Será que eu tenho algum quadro desses associados? Eu tenho diabetes? Eu tenho uma doença autoimune que faz com que a minha necessidade de vitamina D seja maior? O que eu trago hoje? Pensem sobre vocês.
Lembre, o seu processo de emagrecimento, ele é seu. Qual é a sua história? Para pensar sobre a sua história. Nossa, Lara, eu estou tentando emagrecer há 20 anos. Ao longo desses 20 anos eu engordei 20 quilos. Eu tive filho. Eu passei a ter alguma doença. Eu passei a tomar remédio para isso ou para aquilo. Qual é a tua história? É essa história que você tem que olhar para poder alcançar o teu emagrecimento. São as dificuldades da tua história que você tem que olhar para conseguir corrigir os problemas. Esquece só focar em balança. Quantos de vocês, gente, eu vejo várias vezes na academia, é a mulher que sobe e desce na balança todo dia, o tempo todo. Não adianta olhar para a balança e não olhar para dentro. O teu emagrecimento, ele começa lá dentro, dentro do teu corpo, corrigindo desequilíbrios. Desequilíbrio fisiológico, desequilíbrio hormonal, desequilíbrio nutricional. Então, se você está com deficiência de ferritina, vitamina D, B12, eu preciso corrigir isso para conseguir emagrecer. Porque senão você está sem memória, cansada, desanimada, estressada, se arrastando e não vai conseguir emagrecer. Porque você não tem ânimo para nada. Você não tem força para fazer nada. Tem vezes que você acha até que você está entrando em depressão de tão sem energia. E pode ser até que você tenha um diagnóstico, mas não adianta só tratar com um remédio se a gente não resolve o que está além disso ruim. Às vezes você está se arrastando e fala: meu Deus, eu estou vivendo uma tristeza, eu estou muito mal, eu não sei o que está acontecendo. E às vezes é deficiência nutricional. E você está sem saber disso. Então, gente, eu venho aqui trazer sempre para vocês conhecimento, questionamentos, indagações. Eu quero que vocês saiam com a pulga atrás da orelha. E não é só sair daqui com a pulga atrás da orelha, é sair daqui olhando para o exame, pega o exame, olha para o resultado, é sair daqui pensando se o teu consumo proteico está muito pequeno, é olhar para o que pode estar acontecendo de errado. Você não está conseguindo emagrecer, por quê? Tem uma causa por trás do seu não emagrecimento. Eu preciso ajudar o meu corpo a funcionar, a desinflamar, a ficar nutrido, a fazer regeneração metabólica. Então, é um cuidado que vem de dentro para fora.